Olá, pessoal. Nosso próximo tópico é sobre morfologia digital, certo? Então vamos começar. Então vejamos, tá? A palavra, né, morfologia, tá? Ela significa a forma e a estrutura de um objeto, tá? Ou a configuração e interrelações entre as diversas partes de um objeto. A palavra morfologia, ela normalmente está associada ao estudo de línguas ou de biologia, certo? No estudo de línguas, né, morfologia é o estudo da estrutura de palavras ou frases, né? Enquanto que em biologia se relaciona diretamente à forma de um organismo, tá? Portanto, morfologia está associada com a forma, né? E morfologia digital é uma maneira de descrever e analisar a forma de um objeto digital. Daí a sua aplicação em processamento de imagens em visão computacional, tá? A morfologia digital é uma ciência recente, que do ponto de vista matemático, né, ela se baseia sobretudo na teoria de conjuntos, certo? A principal da ideia da morfologia digital é que a imagem consiste em um conjunto de pixels que estão reunidos em grupos com uma estrutura bidimensional, certo? Bom, então, elementos de morfologia digital, certo? Vamos falar sobre operações binárias. Então vejam, operações morfológicas binárias estão definidas em imagens binárias, né? Ou seja, imagens em preto e branco. Né? E as principais que a gente vai ver e que vamos implementar serão dilatação binária, erosão binária, abertura e fechamento. Certo? Bom, antes de falar sobre morfologia, a gente vai dar uma breve revisada um pouco em operações com conjuntos. Tá? Então, coisa que a gente estudou ao longo de toda a nossa vida escolar. Né? Então, vejam, translação do conjunto A. Então, a translação do conjunto A de X, tá? São os elementos C, tais que C vai ser igual a mais X, certo? Sendo que A são os elementos que pertencem ao conjunto A. Reflexão do conjunto A, ou A chapéu, né? São os elementos C, tais que C é igual a menos A, e A pertence, cada A minúsculo, né, são os elementos que pertencem ao conjunto A. Complemento do conjunto A. A com esse Czinho assim leva do lado, né? São os elementos C, tais que C não pertencem a A, certo? Interseção dos conjuntos A e B. A interseção B, né? São os elementos C, tais que C pertence a A e a operação AND, C pertence a B. Tá? União dos conjuntos A e B. A união B são os elementos C, tais que C pertence a OR, né? Operação OU, C pertence a B. Então, seja C pertencendo a ou C pertencendo a B, ele pertence ao conjunto união. Diferença entre os conjuntos A e B. Tá? A menos B são os elementos C, tais que C pertence a A e C não pertence a B. Certo? Bom, esses conjuntos, essas ideias todas, a gente meio que já tem, né? Então, eu poderia representar aqui, né? Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto A, aqui eu tenho um conjunto B, né? Se eu quiser determinar a interseção, vai ser essa parte aqui do meio, né? Vai ser esse aqui do meio. Se eu quiser determinar a união, é todo mundo, né? São todos, né? Se eu quiser determinar a diferença, são os elementos C, tais que C pertence a, mas não pertence a B. Então, por exemplo, essa parte aqui, né? Desculpa. Essa parte aqui pertence a, mas também pertence a B, então não entra no conjunto, tá? O complemento de A, né? São os elementos C, né?
tais que C não pertence a A. Então, quais são os elementos que não pertencem a A? Seriam esses aqui, ó. Então, o complemento de A seria meio que essa parte aqui, tá? Esse seria o complemento de A, tá? E assim por diante. Então, isso daí já dá uma noção para a gente do que são esses conceitos que a gente já sabe há tanto tempo, né? Só para a gente relembrar. Bom, então vamos falar da dilatação binária, tá? Só que a gente vai fazer o seguinte, nós não vamos falar da dilatação binária do jeito que está mostrado aqui, porque é mais complicado. Você vai pular esse monte de slide e vai estudar a dilatação binária do jeito que está mostrado aqui nessa imagem. Depois eu volto e mostro aquele outro jeito que está lá, certo? Então vejam, tá? Na figura a seguir, primeiro vamos definir algumas coisas. Isso aqui, ó, é o que a gente chama de elemento estruturante. O que é um elemento estruturante? É uma máscara ou uma subimagem, certo? Que é utilizado no processo de erosão, de dilatação e tal, e que ela termina tendo influência direta no resultado que a gente vai obter, certo? É isso que a gente chama de elemento estruturante. A origem do elemento estruturante é isso aqui que está marcada com um xizinho, ó. Então, aqui é como se aqui fosse o 0, 0, aqui é o menos 1, é o 0 menos 1, né? Linha 0, coluna menos 1, aqui é o 0, 0, e aqui é o linha 0, coluna 1, certo? Tipo isso. Isso supondo que os índices começassem em 0, 0, tá? Não é o caso do Octave, vocês sabem bem disso, mas se a gente estivesse implementando em Python, por exemplo, seria, tá bom? Então a gente está vendo aí na imagem, né, a marcação da origem do elemento estruturante, e esse é um elemento estruturante que tem uma linha e 3 colunas. Eu posso ter elementos estruturantes de qualquer dimensão que eu quiser, tá bom? E aí embaixo a gente tem uma imagenzinha bem simplificada para a gente entender como é que se dá o processo de dilatação. Então vejamos, a origem do elemento estruturante é colocada sobre o primeiro pixel preto da imagem, tá? Então eu vou colocar a origem do elemento estruturante, acho que o vermelho fica melhor, hein? Vai colocar a origem do elemento estruturante sobre o primeiro pixel preto da imagem. Por que que esse é o primeiro pixel preto? Porque a gente faz a varredura da imagem de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então a gente vai fazer assim, depois assim, depois assim, depois assim, depois assim. Então o primeiro pixel preto que eu encontro na imagem nessa varredura é esse, certo? Então eu vou colocar o elemento estruturante posicionado de modo que a sua origem fique em cima do primeiro pixel preto da imagem. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. E os pixels pretos do elemento estruturante são copiados em suas posições correspondentes da imagem original. Então eu posiciono a origem do elemento estruturante sobre o primeiro pixel preto da imagem, e aí eu pego, ó, esse pixel está em cima desse. Então eu vou, e lá na imagem resultante eu seto esse pixel. Esse cara aqui está em cima desse, então eu vou lá na imagem resultante e seto esse pixel. Depois, a origem do elemento estruturante é colocada sobre o próximo pixel preto da imagem e o processo é repetido. Então esse agora vem para esse pixel preto, que é o seguinte. E aí o que é que eu vou fazer? Esse cara aqui eu venho e seto na imagem lá embaixo, esse cara aqui eu venho e seto lá na imagem lá embaixo. E isso é feito para todos os pixels da imagem. Então, por último, eu vou para esse aqui, né? Aí esse cara eu venho e seto lá embaixo, esse cara eu venho e seto lá embaixo, certo? E aí notem que o que originalmente era uma única linha de 3 pixels se transformou em 2 linhas de 3 pixels. A imagem foi dilatada, né? Se a origem do elemento estruturante ela não está setada, tá vendo? Tem um xizinho indicando que é a origem, mas ela não tem um pontinho preto para indicar que ela está setada. Se ela tivesse setada, então esse pixel aqui também ia ser escolhido. E aqui eu ia ter esses 3 também setados. Quando a origem do elemento estruturante está setada, então eu posso garantir que na imagem resultante, deixa eu fazer isso aqui para vocês verem, né?
Deixa eu ver se assim ficou bom. Ficou, só que eu não quero vermelho, eu quero preto mesmo. Cadê? Aqui. Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou ter aqui, ó. Ficou bem do tamanho certo, hein? Ninguém diz, ó. Certo? Então aqui eu vou ter esse setado, e esse setado, e aqui eu vou ter esse setado. Isso se esse tivesse setado. Então, se eu tivesse isso, então notem que aqui embaixo, né, a imagem final contém a imagem original. Então, a imagem original é um subconjunto da imagem final, mas isso só é verdade se a origem do elemento estruturante estiver setada. Se for como nesse exemplo, que ela não estava, então a imagem resultante não contém, pode até conter, mas nesse caso não contém a imagem original. Tá? Não vai conter a imagem original. Nesse caso não vai aparecer. Tá bom? Agora que a gente já viu desse jeito, eu espero que tenha ficado claro para vocês, nós vamos voltar alguns slides para poder entender aquele blá 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 todinho que eu pulei, que eu acho que é uma forma mais complicada de explicar. Por favor, se o jeito que eu vou explicar agora confundir vocês, esqueçam e fiquem com aquele jeito que a gente viu há pouco, certo? Que é o jeito que a gente vai implementar na prática, e é muito mais fácil. Então, falando da dilatação binária. A dilatação do conjunto A pelo conjunto B é dada por, aí começa, né? É uma operação de conjuntos, então a gente vai escrever com formalismo de conjuntos, que é muito menos intuitivo do que ver aquelas figurinhas, né? Então, A dilatado de B, e aqui eu tenho um símbolo para dilatação, que é uma bola com mais dentro, tá? São os elementos C, tais que C é igual a A mais B, tá? E A pertence ao conjunto A, e B pertence ao conjunto B, onde A é a imagem que está sendo processada e B é um segundo conjunto de pixels, uma forma que, junto com os pixels da imagem, produzem um resultado. E o conjunto B é conhecido como elemento estruturante, como eu já mostrei para vocês. Tá? Então vejamos aqui um outro exemplo. Dilatação do conjunto A pelo conjunto B, onde B é igual a 0, 0 e 0, 1. Então veja, aqui eu tenho o elemento estruturante B. Esse é o elemento 0, 0, linha 0, coluna 0, e esse é o elemento 0, 1, linha 0, coluna 1. Tá? Esse é o elemento estruturante. Note que a origem está aqui, por isso que esse é o 0, 0. Tá? Então, se a gente quer fazer a dilatação da imagem A pelo conjunto B, tá? A gente pode fazer da seguinte maneira. Tá? Aqui a gente tem os dois conjuntos, A e B. Desculpa, aqui a gente tem o conjunto A e o conjunto B. Isso aqui é o que ele chamou de item A. Tá? Aí no item B ele tem o conjunto obtido adicionando 0, 0 a todos os elementos de A. Então veja, da definição. A dilatado de B são os elementos C, tais que C é igual a A mais B, onde A são os elementos de A e B são os elementos de B. Então ele vai pegar B e vai somar o primeiro elemento de B a todos os elementos de A, a todos os 4. Só que o primeiro elemento quem é? 0, 0. Então, quando eu somar ele a todos os elementos de A, não vai mudar nada. Vai ficar a mesma coisa. Note que aqui ele está marcando a origem da imagem. Né? A gente vai fazer aquela varredura assim. Né? Bom, aí no próximo passo ele vai ter aqui em C o seguinte, o conjunto obtido adicionando-se 0, 1 a todos os elementos de A. Então, na hora que eu somar 0, 1, esse cara aqui, ó, qual é a coordenada desse cara? Esse aqui é o 0, 0. Então aqui vai ser 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Esse aqui está na linha 3. E aqui na coluna, na linha 3, eu vou ter 0, 1, 2, 3. Ele está na posição 3, 3. Então ele vai ser, né? A coordenada desse cara é 0. Opa! Deixa eu dar uma mexida aqui. A coordenada desse cara vai ser 0,3. Aí eu vou somar ele com a coordenada dos elementos de B. E a coordenada com esse aqui, ó,
a gente já fez a soma e deu essa imagem aqui. Agora a gente vai somar com esse segundo e vai dar essa outra imagem aqui. Então, nesse segundo elemento, quem é esse segundo elemento? É o elemento linha 0, coluna 1. Então, quando eu fizer a soma, vai dar linha 0, coluna 4. E aí eu vou obter esse carinha aqui, ó. Eu vou obter esse carinha aqui. Então, do mesmo jeito que esse cara veio para cá, deixa eu apagar que agora ficou bagunçado. Do mesmo jeito que esse cara veio para cá, puxa vida, esse cara vai vir para cá, esse cara vai vir para cá, e esse cara vai vir para cá, certo? E aí, como é que eu obtenho o resultado final? Para obter o resultado final, eu preciso combinar essa imagem com essa. Então, eu obtenho essa imagem aqui. Então, D é a união dos dois conjuntos anteriores, e aí resulta no resultado a gente obtém o resultado da dilatação, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês aqui também. Eu prefiro aquele outro jeito gráfico lá, mas esse jeito também não é difícil de explicar, tá? Então, vejam, os pixels marcados, né, com o X, seja o pixel preto ou branco, representa a origem de cada imagem, né? Esse aqui, ó, e esse aqui. A localização da origem é muito importante, porque é a partir dela que a gente sabe os valores dos componentes, né? No exemplo anterior, se a origem B fosse o pixel mais à direita, o efeito da dilatação seria acrescentar 2 pixels à esquerda de A. Ou seja, se eu teria esse elemento estruturante se o x tivesse aqui, do lado direito, e não aqui. Aí os elementos seriam 0, menos 1 e 0,1. Então, ao invés de eu setar esses 2 pixels aqui, ao invés deles serem setados, o que eu ia ter iam ser esses 2 pixels aqui. Era isso que eu ia ter. Isso supondo que a origem ficasse do lado de cá, certo? Bom, mas não foi isso que aconteceu. É só um exemplo. Aí ele diz assim, ó, baseado no que já foi visto, determine, certo? Determine o elemento estruturante B que foi utilizado na figura A para se obter a figura B e em seguida na figura B para se obter a figura C. Ou seja, qual foi o elemento estruturante que eu apliquei nessa imagem e obtive essa, e depois apliquei nessa e obtive essa. Que elemento estruturante é esse que produz esses efeitos? Eu não vou responder isso, eu deixo para vocês pensarem, tá? E na nossa aula síncrona a gente tira as dúvidas de quem não conseguir fazer, ok? Vamos em frente. Outro exemplo de dilatação. Então agora eu tenho esse conjunto aqui, ó. Então ele está aqui especificado, os elementos dele, ó. Esse é o elemento linha 1, coluna 1, aqui é o 0, 0, né? Linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 2, está aqui, ó. Linha 2, coluna 3, está aqui. Linha 3, coluna 2, está aqui. Linha 3, coluna 3, está aqui. E linha 4, coluna 4, está aqui. E o meu elemento estruturante é esse aqui, ó. O centro vago, né? Não está ativo. Ele tem apenas os elementos 0, menos 1 e 0, 1. O elemento 0, 0 não faz parte, porque não está ativo. Então, aplicando aquele método, eu vou fazer a translação de A1 por 0 menos 1, ou seja, eu vou pegar todos os componentes aqui e vou somar na componente linha 0 e vou somar na componente coluna menos 1. Então eu vou obter, né, esses pixels aqui. Tá? Então aqui eu vou somar 0 menos 1, o 1 com 0 vai ficar 1 mesmo, o 1 com menos 1 vai ficar 0, então ele passa a ser o pixel 1, 0. E assim para todo mundo. Depois eu vou fazer a translação de A por 0, 1, e vou obter isso aqui. E depois eu vou fazer a união dos dois conjuntos, obtendo esse efeito aqui. Certo? Então essa é a forma de fazer também a implementação
da dilatação. Uma outra forma da gente ver isso, né, é que a dilatação, portanto, pode ser considerada como sendo a união de todos os conjuntos obtidos a partir das translações da imagem especificadas pelo elemento estruturante. Tá? Além disso, a dilatação é uma propriedade comutativa. Tá? Logo, a dilatação pode ser considerada como sendo a união de todos os conjuntos obtidos a partir de translações do elemento estruturante por todos os pixels da imagem. Ou seja, eu posso fazer a operação análoga, tá? E dar o mesmo resultado. Então, dilatado de B é a união dos elementos de A transladados de B para todos os elementos B pertencentes ao conjunto B, que é o elemento estruturante. Ou eu posso fazer o contrário. Eu posso pegar os elementos de B transladados dos elementos de cada elemento A minúsculo, onde A é cada elemento do conjunto A, que é a imagem. Então as duas operações são válidas. Certo? Então, para implementar a dilatação binária, a gente pode pensar no elemento estruturante como sendo uma template. Né? Quando a origem do elemento estruturante alinha-se com o pixel preto da imagem, todos os pixels da imagem que correspondam a pixels pretos no elemento estruturante devem ser setados para preto. É o que a gente está vendo aqui, tá? Nesse exemplo que a gente tinha visto logo no começo. Tá? Importante falar aqui, pessoal, que preto, branco, não importa, na verdade. Se você vai fazer fundo branco com pixels pretos, funciona. Se você vai fazer fundo preto com pixels brancos, funciona. O que é importante é que você não confunda, não se confunda, certo? Lembrando que no Octave, né, quando você tem 0 no valor de um pixel, se ele for um pixel lógico, o 0 é falso, mas vai corresponder na exibição da imagem a preto, certo? Então você só precisa ter isso na sua cabeça para poder programar de acordo e não se embananar. Fora isso, está tudo bem, tá? Então, após a imagem ser percorrida pelo elemento estruturante, a dilatação vai estar completa. Lembrando que o resultado da dilatação deve ser guardado em uma terceira imagem, inicialmente toda branca ou toda vazia, porque o branco vai ser se o pixel ativo for preto. Mas se você considerar que o pixel ativo, ou seja, o pixel setado, é fundo preto com pixel branco, então aonde você leu aqui originalmente toda branca, seria originalmente toda preta, ou seja, vazia, tá? Enquanto a dilatação está sendo calculada. Então um erro muito comum que o pessoal comete é tentar realizar essa operação guardando o resultado na imagem. E não pode, você tem que guardar o resultado numa terceira imagem. Então você tem o elemento estruturante, a imagem que está sendo processada e uma imagem resultante que é inicializada vazia. Ok? Vamos em frente. Vamos falar então agora da erosão binária. Então, se a dilatação binária adiciona pixels a um objeto, tornando-o maior, a erosão faz o papel inverso. Né? Em geral, a erosão de uma imagem A por um elemento estruturante B pode ser definida como, isso aqui, pessoal, eu não consegui arrumar o símbolo correto. O símbolo era para ser assim, ó. Deixa eu ver se consigo fazer melhor aqui. O símbolo era para ser assim. Certo? Eu não arranjei esse símbolo. Então eu peguei esse aí que foi o que mais se aproximou dele. Tá? Então, A erodido do elemento estruturante B são os elementos C, tais que B transladado de C esteja contido em A. Isso é péssimo de entender. Né? É o que ele está dizendo aqui. Ó. Em outras palavras, é o conjunto de todos os pixels C, tais que o elemento estruturante B transladado por C corresponda a um conjunto dos pixels ativos. Está pretos, mas seria ativos de A. Então ele vai dizer assim, quaisquer pixels de A que não combinem com o padrão formado pelos pixels pretos ou ativos do elemento estruturante B não pertencerão à imagem resultante. É importante observar que nem sempre o resultado da erosão é um subconjunto da imagem original, bastando que para isso que a origem do elemento estruturante seja um pixel branco, um pixel não setado, um pixel não ativo. Falar nisso, aqui tem um exemplo, ó,
que mostra, outro exemplo, né, que mostra que essa imagem aqui, ó, ela não tem como subconjunto a imagem original, por causa desse pixel aqui. Ó. Todos os outros estão setados. Esses dois, esses quatro, então eles estão aqui, ó. Os dois aqui, ó, os quatro aqui, só que esse pixel tinha que estar ativo, porque ele está aqui, mas não está. Então, na imagem resultante dessa dilatação, a imagem original não é um subconjunto. Mas também aconteceu porque a origem do elemento estruturante não estava setada. A origem do elemento estruturante estar setada é condição suficiente para que a imagem original seja um subconjunto da imagem resultante. Mas não é necessária. Pode ser que tenha situações, exemplos específicos, que mesmo sem esse pixel estar setado, a imagem original apareça, tá, como um subconjunto da imagem resultante, certo? Bom, voltando aqui para a erosão, o fato é que essa forma de analisar a erosão por aqui não é muito claro para a gente, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos ver isso aqui, ó. Vamos olhar essa estrutura aqui. Então aqui a gente tem a erosão do conjunto A. O conjunto A são esses 4 pixels aqui. Tem coordenadas 3, 3, 3, 4, 4, 3 e 4, 4. Pelo conjunto B, o elemento estruturante B, com coordenadas 0, 0 e 0, 1. Então esse aqui é a origem, não está marcado, mas é, e aqui a gente tem outro. Então o que é que a gente vai fazer? O que a gente precisa fazer é o seguinte, eu preciso testar a imagem de modo que um determinado pixel da imagem, ele só vai aparecer na imagem resultante se quando eu posicionar o elemento estruturante sobre ele, isso significa colocar a origem do elemento estruturante sobre o pixel que eu estou processando, eu encontrar na imagem aqui o mesmo padrão de pixels que eu tenho no elemento estruturante. Então veja, eu vou começar a processão desse pixel aqui. Então eu vou botar a origem do elemento estruturante sobre isso. Aí eu vou olhar, para cada pixel ativo do elemento estruturante, corresponde um pixel ativo aqui na imagem? Eu vou olhar, aqui é ativo, aqui é ativo, aqui é ativo, aqui é ativo. Opa, corresponde. Então, o pixel que eu estou processando, e somente ele, vai ser setado na imagem resultante. Aí eu vou para o próximo pixel aqui. Posiciono a origem do elemento estruturante sobre ele. Repito a pergunta. A cada pixel ativo do elemento estruturante corresponde um pixel ativo na imagem? Aí eu vou olhar. Eu olho esse e corresponde. Eu olho esse e não corresponde. Como não corresponde, esse pixel aqui ele não vai ser setado na imagem resultante. Aí eu passo agora para esse pixel que está aqui, certo? Aí eu vou olhar e vou ver que ele está aqui embaixo, vou ver que esse corresponde a esse corresponde a esse, então eu vou lá e seto ele na imagem resultante. Agora eu vou colocar esse sobre esse, aí eu testo esse aqui bate em um lugar que não tem um padrão que corresponde. Então esse aqui, ó, não vai para a imagem resultante. Então veja que a imagem original que tinha 4 pixels, na imagem resultante agora só sobraram 2. Tá? Uma coisa que é importante a gente considerar e que facilita processar é porque é o seguinte, se a origem do elemento estruturante estiver setada, basta você procurar por pixels ativos da imagem. Porque como eu preciso que a cada pixel ativo do elemento estruturante também corresponda a um pixel ativo da imagem, se a origem do elemento estruturante estiver setada, basta procurar por pixels da imagem que estejam setados. Os pixels que não estão setados já vão falhar logo no primeiro teste, porque a origem do elemento estruturante que está setada não vai corresponder a um pixel ativo na imagem. E aí eu não preciso prosseguir. Tá? Mas, se a origem do elemento estruturante não estiver setada, aí eu preciso olhar todos os pixels. Certo? Eu preciso olhar todos os pixels. Eu não posso deixar nenhum pixel de fora. Porque pode ser que eu tenha uma estrutura, e aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar aqui essa imagem. Eu vou fazer a minha parte em vermelho para ficar diferente. Né? E vamos dizer que eu tenho um elemento estruturante assim, ó. Então vamos dizer que aqui está setado, mas aqui não está. Certo? Então vejam. Aliás, eu não vou fazer aqui não. Eu vou fazer naquela imagem lá do
da erosão, da dilatação que já vai estar pronto, nessa aqui. Então veja, digamos que a minha imagem fosse essa, e que eu tivesse um elemento estruturante assim, ó. Origem aqui, esse setado e esse setado. E que a minha imagem que eu estou processando, a minha imagem A é essa, e que essa aqui é meu elemento estruturante B. Então eu vou botar o meu elemento estruturante aqui em cima. Eu vou fazer assim. Espera aí. Vai ficar legal isso. Então eu vou vir com ele aqui, ó. Aí eu vou ver. Eu vou começar aqui, na verdade, né? Vou começar aqui nesse pixel. O padrão corresponde? Não, eu tenho até um pixel do lado de fora, né? Então não faz nada. Deixa eu fazer mais bonitinho, que eu tive uma ideia muito boa. Eu vou cobrir aqui, peraí. Vai ficar top isso. Pronto. Aí eu vou ligar esse aqui. Vou ligar esse aqui. E aqui vai ter um. E aqui vai ter outro. E eu agora vou copiar esse aqui. E eu posso mexer, vai ficar bem bonitinho. Então eu vou botar ele aqui, ó. Aí eu vou ver, a cada pixel, veja que agora eu tenho que testar todo mundo. Por quê? Porque, digamos, quando eu botar aqui, ó, a cada pixel ativo do elemento estruturante corresponde um pixel ativo da imagem? Sim! Então eu tenho que vir aqui, ó, e marcar esse cara aqui. Opa, eu tenho que vir aqui e ativar esse. Depois eu vou pegar esse aqui. Opa, ficou um lugar ruim, né? Deixa eu apagar esse. Oh, caramba. Peraí, viu? Aqui. Então eu ativei esse, né? Aí depois agora, ó, eu vou testar aqui. Corresponde? Veja, eu não posso olhar aqui, porque isso aqui, esse pixel vermelho que eu botei aí na imagem, ele está na imagem resultante, ele na verdade não está aí, né? Então eu vou botar aqui, ó. Não vai corresponder, então não vai ser ativo. Mas aqui vai, ó, e aqui vai. Então quando eu terminar, a minha imagem erodida vai ter esse pixel e vai ter esse pixel. Então a minha imagem original, formada por essas duas fileiras pretas, vai produzir uma imagem erodida com essa fileira preta do meio. E eu tive que testar pixels que não estavam ativos originalmente, mas que eles correspondiam ao padrão do elemento estruturante, né? Foi esse aqui, ó. Esse e esse. Certo? Então eu precisei fazer esse teste todo. Ok? Se a origem do meu elemento estruturante tivesse setada, né? Se eu tivesse setado aqui também, aí pronto. Aí como eu preciso ter um padrão com os três ativos, aí eu só precisava testar os pixels ativos. Eu ia testar esse, não ia dar certo. 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 E o resultado ia ser que não ia sobrar nada para a imagem resultante. Certo? Então, a gente teria essa situação. Eu acho até que eu vou deixar esse elemento estruturante tão bonitinho que eu fiz aqui, cara, para usar ele em outras oportunidades. Eu vou deixar ele por aqui em algum cantinho. Pronto, vamos em frente. Tá? Então, assim a gente faz a erosão binária, certo? É importante salientar que a erosão e dilatação não são operações inversas. O que quer dizer isso? Se na dilatação eu adicionar alguns pixels, não significa que se eu rodar a erosão eu vou subir com aqueles pixels que eu adicionei pela dilatação. Pode até acontecer, mas ninguém garante. Tá? Então, em algumas situações, uma erosão irá desfazer o efeito de uma dilatação, mas em geral isso não é verdade. Tá? Na verdade, erosão e dilatação são operações duais, no seguinte sentido. O que quer dizer isso? Que a dilatação
quer dizer, o complemento do conjunto erosão é igual, tá, ao complemento do conjunto A dilatado do elemento estruturante B refletido. O tiozinho significa refletido, tá? Ou seja, o complemento da erosão é igual à dilatação do complemento da imagem pelo elemento estruturante refletido. De uma forma um pouco análoga, é como se a erosão do objeto é a dilatação do fundo. O objeto na erosão diminui, não é? Então, é como se o fundo aumentasse. Vocês podem encarar desse jeito. Se o elemento estruturante for simétrico, então refleti-lo não faz diferença. Né? Se eu tiver um elemento estruturante como aquele que eu estava usando, né? Que ele é assim, ó. Esse elemento estruturante é simétrico em torno da origem, então refletir não vai fazer a menor diferença. Tá? Nesse caso, o complemento da erosão da imagem é a dilatação do fundo. Né? É o caso quando a gente tem um elemento estruturante simétrico. Né? Ou seja, o complemento da erosão de uma imagem é correspondente à dilatação do fundo dela. Bom, a implementação. Né? Um algoritmo para realizar a erosão binária é semelhante ao utilizado para a dilatação. No entanto, neste caso, ao se alinhar a imagem, ao se alinhar a origem do elemento estruturante com cada pixel da imagem, deve-se comparar os pixels ativos, sempre que tiver preto, pessoal, é ativo, certo? Deve-se comparar os pixels ativos do elemento estruturante com seus pixels correspondentes na imagem. Se todos também forem ativos, o ponto fará parte da imagem resultante, imagem erodida. Caso contrário, ele vai ser removido. Estou colocando em palavras o que a gente viu nos exemplos anteriores visualmente, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre abertura e fechamento, tá? Então, a erosão e a dilatação podem corrigir defeitos de uma imagem com furos, conexões, ruído, tá? Esse processo pode ser considerado um tipo de filtragem. Porém, nenhuma imagem retocada com essas operações mantém o tamanho original. A erosão ela reduz e a dilatação aumenta. Através da operação de fechamento, de abertura e do fechamento, veremos como é possível filtrar sem alterar as características de forma e tamanho das imagens. Antes da gente seguir adiante, eu vou fazer algumas demonstrações para vocês, certo? Então vamos abrir aqui o nosso Octave. Deixa eu dar uma limpada nessa tela aqui. Ok, vamos rodar a imagem aqui. Ok. Vamos pegar uma imagem mais simples do que essa. É uma imagem que tem me dado uns probleminhas, eu não sei porquê, mas vamos torcer para ela não dar probleminha agora. Então imagine que eu tenho essa imagem aqui, ó. E eu vou fazer então uma dilatação nela. Eu vou usar um elemento estruturante 3x3 e eu vou setar esses elementos aqui, ó. Pá, pá, pá. Pronto, esse vai ser meu elemento estruturante. Ele vai processar, demora um pouquinho. Pronto. Se vocês observarem, os buraquinhos diminuíram de tamanho e o buraquinho minúsculo que tinha aqui sumiu aqui, porque a imagem foi dilatada por um elemento estruturante relativamente pequeno, certo? Se eu usar um elemento estruturante só vertical, vocês vão ver que os buracos vão diminuir só numa dimensão. Vamos testar? Então vamos rodar de novo. Dilatação. Vamos usar um elemento estruturante maior, 5x5. E vamos setar aqui, ó. Vamos setar esses elementos apenas. Pronto. Vejam que os objetos agora, eles ficaram mais compridinhos. Certo? Por que isso? Porque nessa dimensão aqui,
tá? O preto aumentou. O objeto aumentou nessa dimensão. Então é como se os buracos fechassem, tá? Se eu dilatar na outra direção, vocês vão ver que os objetos, os buracos vão fazer assim, ó, 5 por 5. Vamos botar 7 por 7. Vai demorar um pouquinho mais. Pronto, ó. Vejam que os buraquinhos agora ficaram mais assim, tá? Isso foi a dilatação. E se eu fizer uma erosão? Se eu fizer uma erosão, vocês vão ver, eu tenho a opção aqui de setar todo o elemento estruturante, para não precisar ficar setando um por um. Então, vou setar todos. Vocês vão ver que os buracos agora vão aumentar de tamanho. Tá vendo? Os buracos aumentaram de tamanho. Se eu usar uma erosão maior, vamos botar uma 7 por 7, vamos setar todo o elemento estruturante, vocês vão notar que a figura vai diminuir de tamanho. Certo? Então ela diminuiu um pouquinho de tamanho. Tá bom? E os buracos cresceram ainda mais. E assim por diante. Tá bom? Se eu fizer uma... Deixa eu rodar outra vez. Vamos fazer mais uma vez. Uma erosão. Só que agora eu vou fazer 11 por 11. Vai demorar um pouquinho mais. Vou setar todo o elemento estruturante. Ia dar muito trabalho ficar setando os pedaços de um elemento 11 por 11. Vai demorar um pouquinho, pronto. Olha só, certo? E aí dá para ver que o efeito vai ficando cada vez mais pronunciado, tá bom? É importante vocês notarem o seguinte, se eu quiser formar uma estrutura diferente com o meu elemento estruturante, eu posso fazer simplesmente isso aqui. Digamos que eu quisesse um daqueles elementos estruturantes que a gente viu na aula. Como é que eu posso fazer? Olha, isso aqui é uma forma de fazer o 00 e o 01, certo? Então, o fato de eu trabalhar com um elemento estruturante 3x3 não tem muito problema. É só eu usar só os que estão interessados. Então, isso aqui seria equivalente a ter um elemento estruturante que teria uma linha e duas colunas. E não tem problema nenhum, eu posso usar ele dessa maneira. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para os slides. Então, vejamos. Né? A gente vai ver, então, como é que... Aí a gente viu, né? Que nenhuma imagem retocada com as operações de erosão e dilatação mantém o tamanho original. Elas aumentam se for uma dilatação ou diminuem se for uma erosão. Tá? Então, através da abertura e do fechamento, a gente vai ver como é possível filtrar as imagens sem alterar as características de tamanho e forma. Altera um pouco, mas menos. Então vamos ver como é que a gente faria isso. Então vamos falar primeiro da abertura binária. Essa operação tem como objetivo eliminar elementos indesejáveis da imagem sem alterar sua essência. Essa operação consiste em uma erosão seguida por uma dilatação. Certo? A abertura de um conjunto X pelo elemento estruturante B vai ser dado por essa expressão aqui, ou seja, a abertura de X pelo elemento estruturante B, ou X aberto por B, é X erodido de B refletido e depois dilatado do elemento estruturante B, que é a mesma coisa de X erodido de B e depois dilatado pelo B refletido. Então, primeiro você faz uma erosão e depois, o resultado dessa erosão, você faz uma dilatação. Tá? Então, vamos ver aqui a ideia, certo? Vamos ver aqui a ideia. Deixa eu pegar uma outra imagem aqui.
Então essa imagem tem essas linhas aqui. Vamos aplicar uma erosão para sumir com essas linhas. Tá? As linhas sumiram, certo? Só que o objeto, não vai dar para vocês notarem, porque eu usei um elemento estruturante muito pequeno, o objeto diminuiu um pouquinho de tamanho. Tá? Diminuiu um pouquinho de tamanho. Eu acho que eu não consigo fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Peraí. Eu queria muito que desse certo. Deixa eu ver se dá. Deixa eu fazer uma subtração. Mas eu não tenho certeza se elas têm a mesma dimensão. Ficou estranho isso. Ignorem, por favor. Tá? Vamos fazer outra vez apenas a erosão. E prestem atenção para ver se a imagem diminui de tamanho um pouquinho, certo? Além do sumiço das linhas horizontais. Ele não ajuda porque ele some com ela. Ah, mas ele bota de volta. Vamos ver se a imagem diminui um pouquinho. Diminuiu um pouquinho. Eu acho que deu para vocês verem. E os buracos aumentaram um pouquinho. Então eu não queria que essa diminuição acontecesse. Eu queria apenas que as linhas sumissem. Se ao invés de fazer uma operação, deixa eu fazer um tom de cinza aqui, só para a imagem aparecer aqui embaixo. Isso. Se ao invés disso eu fizer uma abertura, ela vai fazer uma erosão, as linhas horizontais vão sumir, a imagem vai diminuir, mas depois eu vou fazer uma dilatação na sequência. Quando eu fizer a dilatação na sequência, a diminuição que o objeto sofreu, ela vai ser desfeita, ele vai crescer. Mas as linhas que sumiram não vão reaparecer. Essa é a ideia. Então vamos rodar aqui a abertura. Mesmo elemento estruturante. Quero preencher tudo sim. Fiquem atentos na imagem quando aparecer, para ver o resultado. Aí tá. Então dá para notar que praticamente não houve mudança de tamanho, nem nos buracos, nem no tamanho da imagem, mas as linhas sumiram. Então essa é a ideia da abertura, certo? Então vamos para cá. Bom, então quais são os efeitos da abertura binária, né? Quais são os efeitos? Os efeitos são: não devolve de forma geral a imagem original, nivela os contornos da imagem pelo interior, separa objetos da imagem. Após a abertura, os objetos restantes ficam quase iguais aos originais. O conjunto aberto é mais regular que o inicial, um tipo de filtragem, e o conjunto aberto é menos rico em detalhes do que o inicial, é um tipo de filtragem, certo? E o fechamento? O fechamento é análogo, né? Seguindo o mesmo raciocínio utilizado na abertura, é possível realizar a operação análoga, ou seja, a dilatação, e depois erodir o resultado da dilatação. Essa operação morfológica denomina-se fechamento binário. O fechamento do conjunto X pelo elemento estruturante B é dado por FEC B por X, de X por B, aliás, é X fechado por B, que você vai inverter a ordem das operações. Primeiro dilata e depois erode. Tá? Então aqui você tanto pode fazer primeiro com o elemento estruturante B aqui, depois ele refletido. Lembrando que se o elemento estruturante for simétrico, não vai fazer efeito você refletir. Tá? Vamos testar o fechamento binário. Então agora eu vou pegar uma imagem diferente aqui. Eu vou pegar essa imagem aqui. Pronto, ela já não tem as linhas, mas tem os buracos. Digamos que eu quisesse tapar os buracos, mas não quisesse que a imagem aumentasse de tamanho. Tá? Então primeiro eu vou fazer aqui só um tom de cinza aqui para baixo para poder a imagem ficar aqui. E agora eu vou fazer a morfologia aqui, eu vou fazer a operação de fechamento. Eu já sei, veja, se eu usar um fechamento 3x3, o elemento estruturante não vai ser grande o suficiente para tapar os buracos maiores. Vai tapar o buraquinho, esse aqui, ó. Esse aqui ele vai tapar, mas esse ele não vai tapar. Então quando ele fizer a dilatação, o buraquinho mini, ele fecha. E quando eu fizer a erosão, ele não volta a aparecer.
Mas esses aqui que não vão chegar a fechar, eles vão diminuir na dilatação e na erosão vão voltar a aumentar. Vamos fazer para a gente ver o efeito. Vamos setar todo o elemento estruturante 3x3. Ainda não aconteceu, a gente vai ver que esse aqui vai fechar. Ó. E está demorando. Fechou. Tá? Mas notem que os outros não teve diferença com os outros buraquinhos, ficaram tudo igual. Tá? Bom, então agora eu vou tentar um elemento estruturante maior. Se eu tentar, eu já sei o tamanho que fecha. O tamanho que fecha tem que ser com 11, o tamanho do elemento estruturante. Tá? Então agora eu vou tentar com 11 e a gente vai ver que vai dar certo. Olha só, vai demorar um pouco mais. Deseja setar todo o elemento estruturante? Sim. E agora a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque como eu estou usando o software que eu uso para gravar a aula, fica mais pesado e roda mais lento. E o elemento estruturante maior faz demorar um pouco mais. Vamos ficar de olho, tá? A gente vai ver que vai fechar todos os buracos agora. E ele praticamente não vai mudar de tamanho, fiquem atentos. Pronto, fechou. E não mudou de tamanho. Então eu consegui corrigir o problema, que eu tinha como que no início eu tinha umas linhas horizontais que era algum tipo de ruído na captura da imagem, eu fiz a operação de abertura, me livrei das linhas e não mudei o tamanho do objeto. E esses pontos brancos aí poderiam ser pontos em que eu tinha reflexo de luz do ambiente, e aí quando eu fiz a linearização, esses pontos foram para branco ao invés de irem para preto. Mas aí eu fiz uma operação de fechamento e tapei os buracos sem mudar o tamanho do objeto. Tá? Então isso ilustra os conceitos de abertura e fechamento. Vamos voltar aqui para a apresentação. Do mesmo jeito que na abertura, tá? Os efeitos do fechamento binário são suavização das fronteiras pelo exterior, preenchimento dos buracos no interior de objetos da imagem, desde que sejam menores do que o elemento estruturante empregado, por isso que não deu certo quando eu fiz 3x3, conexão de objetos adjacentes, após o fechamento os objetos restantes ficam quase idênticos, o conjunto fechado é mais regular que o inicial e o conjunto fechado é menos rico em detalhes que o original. Essas três características aqui, a abertura e o fechamento, eles compartilham. São as mesmas. Tá? Propriedades da abertura binária. A abertura é uma transformação crescente, ou seja, y está contido em x. Quer dizer, se y está contido em x, y aberto por b também estará contido em x aberto por b. Tá? A abertura é uma transformação anti-extensiva. Então, x aberto por b vai estar contido em x. Então, se eu pegar x e fizer a abertura dele por um elemento estruturante b, o resultado vai ser um subconjunto da imagem original. E por último, a abertura é uma transformação que a gente chama de idempotente. O que significa isso? Que se eu pegar x e abrir por b, e depois eu pegar o resultado e abrir por b de novo, não vai fazer diferença nenhuma. Vai dar o mesmo resultado que eu tinha originalmente após abrir x por b. Então não adianta eu ficar repetindo, ela só faz efeito uma vez. Tá? O fechamento é uma transformação crescente. Tá? Então, assim como a abertura, os dois são crescentes. Então, se y está contido em x, y fechado por b vai estar contido em x fechado por b. O fechamento é uma transformação extensiva. A abertura era anti-extensiva. O que significa isso? Que x vai estar contido em x fechado por b. Tá? Aqui era a x aberto por b que estava contido em x. Tá? O fechamento também é uma transformação idempotente. Então também não adianta eu ficar fazendo um fechamento, outro fechamento, não vai dar na mesma. Porque um faz e o outro desfaz. O efeito que tem que fazer faz da primeira vez. Quando eu faço o fechamento, o que é que eu faço? Eu primeiro dilato, depois eu faço a erosão. Né? Primeiro dilato, depois faço a erosão. Estou tentando fechar esse negócio aqui, só um instante, pessoal. Eu primeiro dilato, depois faço a erosão. Então, eu dilato, erodo. Se eu fizer de novo, vou dilatar, erodir. Dilatar, erodir. Se eu tinha que ter tapado algum buraco quando dilatei, já tapei na primeira. Na segunda não vai fazer mais efeito. Certo? É igual a abertura. Eu queria sumir com as linhas horizontais. Fiz uma abertura, as linhas sumiram. O objeto diminuiu.
comecei com uma erosão na abertura, né? Aí as linhas somem, o objeto diminui. Eu faço na sequência uma dilatação, o objeto aumenta, as linhas não aparecem. Se eu repito a abertura pelo mesmo elemento estruturante, não faz mais nada. O que tinha que ter sido feito já feito a primeira vez. Então, tanto abertura quanto fechamento são operações que a gente chama de transformações que a gente chama de idempotentes. Tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre morfologia em tons de cinza, mas vocês não precisam implementar isso, certo? Eu só vou mostrar a título de curiosidade. Tá? Então vejam, a utilização de múltiplos níveis de cinza introduz uma enorme complicação, tanto do ponto de vista conceitual como do ponto de vista computacional, certo? Um pixel agora pode ter qualquer valor inteiro, portanto a agradável ideia de ver a imagem como sendo um conjunto não vale mais. Então, aquela ideia de que as operações morfológicas eram operações de conjunto vale para a imagem binária, para a imagem em tom de cinza não vale. Dilatação em tons de cinza. Os efeitos da dilatação em tom de cinza são os seguintes: clareia a imagem, alarga e engorda os picos, que são os padrões claros, conecta picos próximos, padrões claros próximos, reduz e às vezes elimina vales, que são padrões escuros, e separa vales próximos, que são áreas escuras. Elas podem estar conectadas e depois de uma dilatação elas não estão mais. E a erosão em tons de cinza? Quais são os efeitos? Escurece a imagem, alarga e engorda os vales, que são os padrões escuros, conecta vales próximos, reduz e às vezes elimina picos, que são padrões claros, e separa vales próximos. Então a gente vê basicamente os efeitos análogos aos da dilatação. Certo? E como é que eu faço a dilatação em tons de cinza? Eu vou fazer assim, ó. A dilatado por B, A dilatado por S, nas coordenadas I e J, então eu preciso considerar em cada coordenada o que é que vai acontecer, significa o seguinte, que eu vou fazer o máximo, tá, de A índice I menos X, J menos Y, mais S, que é o elemento estruturante, nas coordenadas X e Y. Para I menos X, J menos Y pertencente a A. Isso é um desafio de entender isso. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou adicionar uma página aqui. Cadê? Onde é que eu faço isso? É aqui. Que slide é esse? Esse é o slide 27, então é esse aqui. Eu quero adicionar uma página. Errei? Ou ele adicionou? Ah, ele adicionou. Pronto, está aqui minha página. Certo? Eu vou fechar isso aqui. E aqui a gente vai desenhar um pouco. Deixa eu ver se meu lápis aqui está querendo funcionar agora. Eu preciso dele. Ainda bem que está. Certo? Então, seria bom se eu tivesse uma imagem, mas eu vou ter que fazer minha própria imagem. Então vamos pegar aqui alguns valores. Vai ficar meio tosco, pessoal, mas vocês vão ter que ter paciência. Então vamos botar uns valores aqui, sei lá, 100, 50, 25, 100, 0, 50, 100, 20, 30, 40, 250, 0, 10, 80, 5, 73. Ficou péssimo meu 73, só porque eu quis fazer um raio de um número diferente. Pronto. Tá? E a gente vai ter um elemento estruturante, que a gente vai dizer que ele vai ser 3 por 3, e vai ter os valores, espera aí, vou fazer umas linhas melhores verticais aqui. Eu vou ter 20, 5, 0, 10, 20, 30, 5, 50, 10, tá? Então, beleza. Então, eu vou posicionar o meu elemento estruturante sobre a minha imagem. Então, eu vou começar processando esse pixel aqui.
Então, eu vou botar o elemento estruturante aqui, ó. Então, segundo a definição de dilatação, o que eu vou fazer, e eu vou botar aqui para vocês entenderem, vai ficar mais fácil de entender, é o seguinte, ó. Eu vou pegar esse e vou somar com esse. Então, eu vou fazer, eu estou lembrando que a gente está processando esse cara aqui, tá? Então, eu vou fazer 100 mais 20, ou seja, esse 100 daqui, ó, com esse 20 daqui. Depois 50 mais 5. Depois 25 mais 0. Depois 0 mais 10. O próprio 50 mais 20. 100 mais 30. Depois vou pegar 30, vou somar com 5. 40, vou somar com 50. 250, vou somar com 10. Então, eu vou fazer 100 mais 20, mais 50, mais 5, mais 25, mais 0, mais, eu vou passar aqui para baixo, 0 mais 10, mais não, desculpa, acho que não é mais. Não é mais. Está errado aqui, não é mais. São vírgulas. Então, vírgula, 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 vírgula. Aí aqui eu vou ter 50 mais 20. Depois eu vou pegar 100 mais 30. Depois eu vou ter 30 mais 5. Depois eu vou ter 40 mais 50. Depois eu vou ter 250 mais 10. Aí agora eu vou pegar o máximo disso aqui tudo, que vai me dar, bom, vamos ver como é que vai dar esses elementos. Então eu vou ter 120, 55, 25, 10, 70, 130, 35, 90, 260. Quem é o máximo? 260. Pronto. Na imagem resultante, eu vou trocar no lugar desse 50 aqui, eu vou botar, poxa vida, vou botar preto aqui para dar para ver. Vou botar uma caneta mais forte também. Eu vou ter aqui, ó, 260 na imagem resultante nesse ponto. Certo? Então, quando é a dilatação, eu faço as somas e pego o máximo, no caso 260. E se for erosão, eu faço subtrações, no lugar de somas eu faço subtrações, e no lugar de máximo eu pego o mínimo. É isso que acontece. Certo? Então, é isso que ele está mostrando aqui, ó. É o máximo das somas. E a erosão é o mínimo das subtrações. Tá? Aí ele vai dizer aqui, ó, que no caso da erosão é possível que na imagem resultante algum pixel tenha valor negativo. Também no caso da dilatação, não está escrito aí, é possível que eu tenha pixels acima de 250, como a gente teve aqui, né? 260. Né? Então, para solucionar esse problema, existem duas maneiras. Ou considera-se pixels negativos como sendo iguais a zero, que é o underflow do int 8, né? Ou todos os pixels da imagem devem sofrer um incremento no nível de cinza, de modo que o pixel com menor nível de cinza fique em zero. Na verdade, se você fizer isso, é melhor fazer um escalonamento. Tá? Para essa definição, a dualidade entre erosão e dilatação, que foi estabelecida para o caso binário, se mantém. Tá bom? Vou deixar esse desenho aí. Como seria o algoritmo? Né? Posicionar a origem do elemento estruturante sobre o primeiro pixel da imagem a ser dilatada ou erodida.
calcular a soma, no caso da dilatação, ou subtração, no caso da erosão, né, de cada par correspondente de valores de pixel da imagem do elemento estruturante, encontrar o valor máximo, no caso da dilatação, ou mínimo, no caso da erosão, das somas, ou subtrações, se for erosão, e atribuir ao pixel correspondente na imagem de saída esse valor. Repetir esse processo para cada pixel da imagem que estiver sendo dilatada ou erodida. Tá? Bom, como essa operação é meio complicada, existe um meio termo entre a erosão e dilatação binárias e a em tons de cinza, que é a dilatação e erosão em tons de cinza com o elemento estruturante binário. Qual que é a dificuldade desse método que a gente viu aqui? A dificuldade desse método é definir o elemento estruturante. Como é que você vai definir o elemento estruturante? Você vai digitar valores em cada um desses lugares, entendeu? E mesmo que você digitasse, como é que você vai escolher os valores? Não é fácil, certo? Uma possível aplicação que eu veria é se eu pudesse pegar de uma imagem grande e vir lá com o mouse e recortar um pedacinho dela para usar como elemento estruturante. Aí podia ser. Mas mesmo assim, qual vai ser o efeito que eu vou ter no resultado final? Não é óbvio. Tá? Então, o que na prática acontece, e é por isso que erosão e dilatação em tons de cinza não é muito usado, é que é muito difícil antecipar o resultado que a gente vai obter. Tá? Então é muito mais comum, e por isso que a gente deu muito mais ênfase na erosão e dilatação, abertura e fechamento binária, porque essas sim são muito usadas. Porque é bem mais fácil de você antecipar o resultado. Mas, como eu disse, o meio termo entre a erosão e dilatação binária e a erosão e dilatação em tons de cinza é a erosão e dilatação em tons de cinza com elementos estruturantes binários. Tá? Então, as definições anteriores levam em consideração elementos estruturantes em tons de cinza. Muitas vezes, esses elementos estruturantes são funções analiticamente bem definidas, como um disco, por exemplo. O uso desses tipos de elementos estruturantes permite processos poderosos, mas que dependem muito da escolha analítica da função de representação. Uma outra abordagem mais simples e muito mais empregada consiste em não mais utilizar elementos estruturantes em tons de cinza, mas elementos estruturantes binários. Essa abordagem permite simplificar as definições da dilatação e erosão em tons de cinza. De que maneira? Eu vou fazer aqui agora uma coisa semelhante. Tá? Deixa eu pegar aqui Vamos voltar naquela mesma imagem que eu já fiz aqui. Eu vou copiar essa galera todinha, puxar aqui para cima. Então eu vou botar só um nomezinho aqui, ó. Vamos lá. Então aqui eu vou chamar de dilatação em tons de cinza. E aqui a gente vai chamar de dilatação em tons de cinza com elemento estruturante binário. Então vamos repetir, vamos ver aqui como seria a ideia. Tá? Eu vou ter que refazer esse negócio aqui, porque senão não vai dar certo. Vamos lá. Vamos pegar uma outra imagem. Vamos chutar uns valores. 20, 10, 50, 70, 60, 100, 20, 10, 30, 10, 60, sei lá, 80, 100, 150, 0 e 10. Pronto. E agora o meu elemento estruturante ele vai ser assim, ó. Então esse vai ser o meu elemento estruturante. Então eu vou processar primeiro esse pixel aqui, ó. Eu vou processar esse pixel aqui.
Então significa que eu vou botar essa origem aqui. Só que agora eu não vou mais fazer somas. Agora esses elementos aqui, ó, eles vão me dizer quem é que vai entrar no cálculo do máximo. Vão ser somente esses caras aqui. Então eu vou ter o máximo dos seguintes elementos: 10, 60, 20 e 10. Que vai dar 60. Pronto. Então eu vou pegar esse cara aqui, que era 110, e ele agora vai ser 60 na imagem resultante. E diminuiu. Acontece. Acontece, pode acontecer. Tá bom? Mas a ideia da dilatação em tons de cinza é essa. Ah, e se for uma erosão em tons de cinza com elemento estruturante binário? Não tem problema. Aqui onde era máximo vai ser mínimo. Então agora vai dar 10. Mesma coisa. Ok? Bom, pessoal, eu não tenho isso implementado para mostrar para vocês, mas eu queria pelo menos apresentar a ideia, né? E com isso a gente vê aqui as mesmas equações, né? É mais difícil, eu acho que é mais fácil ver visualmente, né? Eles assim, é importante chamar a atenção para o fato de que as expressões acima só são aplicadas para os pontos do elemento estruturante S de xy que sejam relevantes, ou seja, os pontos ativos, como a gente fez no exemplo. O resto do algoritmo permanece o mesmo. Tá? Bom, pessoal, era isso. Com isso a gente encerra a nossa aula sobre erosão e dilatação, né? E abertura e fechamento. Lembrando a vocês que o que eu quero que vocês implementem é a dilatação, a erosão, a abertura e o fechamento. São essas as operações que precisam ser implementadas, ok? Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.